O nosso propósito é reduzir o estresse e aumentar a felicidade e a compaixão nas organizações. A voz de hoje aqui comigo com certeza contribui com esse propósito e lidera com muita inspiração e transformação. Hoje eu converso com Murilo Mata, presidente da Brose Brasil. Murilo, seja muito bem-vindo e muito obrigado por topar esse bate-papo com a gente aqui. Obrigado, eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar aqui, somando, né, na contribuição do propósito, da divulgação do propósito da Long Vision, que com certeza é algo que eu acredito também. Que legal. Antes de a gente começar aqui com o pod, eu quero te entregar um presente. Uma lembrança, porque a gente quer muito ouvir a sua voz. Então, esse é um presente da Long Vision. Obrigado, muito obrigado. Muito legal. Fica à vontade, dá uma olhada aí. Que legal. Tem uns itens legais, uma canequinha, tem uma dedicatória para você. Obrigado. Tem um livro que eu não sei se você conhece, chama-se O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Conhece ou não? Não conheço. Você vai gostar, uma leitura bem Ótimo, interessante. uma coisa nova para a gente aprender. Com vários insights, com várias dicas que faz a gente pensar bastante e refletir muito. Que legal, vamos lá. Bom, Murilo é um executivo experiente com carreira sólida na indústria automotiva, pai do João Pedro e Bernardo, membro do Conselho do Setor Automotivo da FIEP, vice-diretor no Sim de Peças Paraná e membro do Conselho na AHK, Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha. Hoje, senta na cadeira de presidente da Brose Brasil. Murilo, conta um pouquinho para nós da tua carreira, dessa tua trajetória. Eu acho que tem uma trajetória brilhante, eu acompanho você há muito tempo, né? Vou dar um spoiler aqui, né? 20 anos de Brose. Mas vamos regressar um pouquinho, conta essa história para nós aqui. É isso aí, Edu. São 20 anos na Brose. Antes disso, eu trabalhei em outras duas indústrias automotivas também, multinacionais, uma japonesa e outra francesa, e aí ingressei na Brose há 20 anos atrás, em 2003. Ingressei lá como engenheiro de produção e fazendo um trabalho de gestão de projetos, implantando linhas novas de produção na fábrica. Uhum. E de lá para cá eu passei por várias funções. Na verdade, é uma história desses 20 anos de transições constantes e de trabalhar talvez até em empresas diferentes, porque as transições eram realmente 180 graus às vezes, na mesma empresa. Se a gente falar hoje para uma pessoa que está começando a carreira, ou a gente vê, né, essa nova geração, 20 anos na mesma organização, hoje é difícil, né? É difícil, a gente vê hoje, né, na dinâmica dos mais jovens, de querer, né, ter experiências novas o tempo todo e ter um crescimento, às vezes, dentro da organização, na sua carreira, seja na mesma organização e outra muito rápida. Isso é um dilema que a gente vê nos jovens. Mas é possível fazer isso também na mesma empresa, é possível fazer isso mudando constantemente e assumindo novos desafios. Foi basicamente isso que eu fiz ao longo do tempo, porque eu comecei na área de engenharia de produção e gestão de projetos, e logo, dois anos e pouco depois, o meu líder veio para mim e falou assim: Murilo, você tem um perfil para a área comercial, o que você acha de ir para vendas? E desde que eu trabalhei nas outras indústrias antes, então já tinha uns 8, 10 anos de experiência. Entrei ali para fazer uma gestão de projeto e uma área técnica. E falei, área comercial, vendas, como assim? E foi o primeiro clique que me deu assim, por que não experimentar? Claro. Por que não testar já que ele está vendo esse potencial, está vendo essa possibilidade. Quanto tempo você tinha na área de engenharia? Na Brose, uns 2 anos e meio. 2 anos e meio. 3 anos. Legal. E aí fui para a área comercial para ser o principal contato com o cliente, discutindo realmente contratos, novos negócios, realmente uma área de vendas. E aí trabalhei ali em contato com o cliente, foi muito bom para abrir essa perspectiva de mercado, num primeiro momento, para entender um pouco a dinâmica no cliente e negociações comerciais mesmo. E aí já comecei a desenvolver um pouco e me identificar com o perfil de liderança. E aí foi quando também a convite daí do presidente na época da empresa, falou assim, que tal ir para a qualidade agora? E aí então saí da área comercial e fui para uma área técnica novamente, né, muito voltada à fábrica. E aí permaneci na qualidade e foi minha primeira experiência de gestão de fato, de liderança de equipes. E aí da qualidade por um tempo, a gente nesse momento fez uma aquisição de um outro negócio e tivemos que integrar essa outra fábrica dentro da nossa. E muitos problemas aconteceram, era uma base
de produtos e processos muito debilitada, frágil, né? Então, muitos problemas de qualidade, muitos distúrbios. E eu passei tentando trabalhar, né, fazendo um trabalho de reconstrução desse novo negócio, mas tinha muitos problemas externos nos fornecedores de componentes. E eu, como qualidade, ficava muito incomodado com aquilo. Até que daí, uns 3 anos depois também, então você vê ciclos curtos até, relativamente curtos. 3 anos depois, eu fui convidado a falar assim, já que o problema está no fornecedor, a gente não está conseguindo resolver, e você está na qualidade, que tal você ir para compras? Fantástico. E trabalhar como gestão de compras, como gerente de compras e fazer o trabalho que você precisa fazer nos fornecedores para elevar a qualidade deles. E faz o seguinte, já que o problema tem a ver com qualidade, leva o pessoal, o time de qualidade de fornecedores que está na qualidade hoje, a reportar para você em compras. E você tem tudo na tua mão para fazer o que você precisa fazer. Faz super sentido. E lá fui eu novamente para mais um desafio. E aí, com isso, a gente conseguiu trabalhar para melhorar essa base de fornecedores e o problema se tornou um pouco mais de logística, de entregas, de capacidades. Eu incorporei nesse momento a área de planejamento de componentes, de logística de fato, e virou uma área, na verdade, mais de supply chain. Entendi. E aí, nesse ponto, eu assumi a diretoria dessa área e depois, numa transição, uns 3 anos depois, novamente, 3 a 4 anos depois, eu fui para a direção de fábrica. E aí fazendo toda a gestão da unidade aqui de Curitiba como... Fica em São José dos Pinhais, né? Em São José dos Pinhais, na verdade. Né? E fiquei como diretor da operação toda, então responsável por todas as operacionais da empresa. E a gente fez uma outra aquisição de outro negócio, dessa vez global. O primeiro foi uma empresa local, o segundo foi uma empresa global que tinha unidade no Brasil. E a gente teve que fazer a integração dessa unidade e com isso a gente integrou parte do negócio na fábrica São José dos Pinhais e a gente teve que fazer a gestão de uma outra fábrica em São Paulo. Então combinei as duas funções de operações das duas fábricas e tivemos que depois mudar essa operação de lugar para um outro galpão. Então foi todo um processo de transição e logo em seguida nós adquirimos um novo negócio que requeriu abrir uma nova fábrica no Nordeste. Pernambuco? Em Pernambuco, exatamente. E aí, nesse momento, a gente começou um projeto, ainda na diretoria de operações, a montar uma terceira fábrica. E eu conduzi, então, esse projeto até ela ficar pronta, iniciar a produção. E aí fiquei fazendo a gestão das 3 operações ao longo de mais ou menos de 5 anos. Nesse período, eu já estava visualizando o que fazer, what's next, né? E o que fazer depois. Ou seja, eles te davam um desafio, você entregava... Mais um desafio, você entregava no momento da carreira você não percebe muito bem os movimentos que vão acontecendo. A partir de um ponto você já vai visualizando que aquela é a dinâmica. E eu estava dizendo, eu estou cumprindo meu papel e esperando o próximo desafio. E essa era a dinâmica que eu estava já entendendo o que estava acontecendo. Você sabe que eu não sei se você ouviu, escutou ou leu o discurso do Steve Jobs quando ele fez em Stanford o discurso da formatura, né? Que é um discurso icônico de conectar os pontos, né? Ele fala, you can't connect the dots looking backwards, né? Ou seja, não dá para conectar os pontos, só dá para conectar os pontos olhando para trás, né? No momento a gente não consegue perceber, é um pouco disso que você está falando. Exatamente. E isso te direciona um pouco também para frente, porque você começa a entender como é que, né, as coisas aconteceram e qual que é essa dinâmica. E aí depois, então, de montar essa terceira fábrica, fazer a diretoria de operações como um todo, já pensando qual que é o meu próximo desafio e visualizando realmente algo maior, eu ativamente, em conjunto com o meu líder, com o presidente da empresa na época, tivemos uma conversa super madura em relação ao próximo ponto e a opção era realmente voltar para a área de negócios. Tá. Para poder ter mais, agora num estágio mais maduro, contato com o mercado e ter uma representatividade. Então eu voltei para a área de negócios, que era onde eu comecei na Brose, na verdade, porque era uma área de vendas, comercial e de projetos. E voltei para lá para ser vice-presidente da área de negócios. E aí fiz um trabalho de 5 anos na vice-presidência de negócios. Como vice-presidente? Como vice-presidente. Para desenvolver o negócio, principal objetivo de crescimento, né, até uma fase de reestruturação de portfólio de produtos e projetos. Então, fiz esse trabalho já me preparando realmente para um passo de sucessão, com mais exposição global, com uma série de outros desenvolvimentos. E aí, num processo bastante planejado, até foi um benchmark dentro do nosso grupo,
porque foi uma decisão do nosso presidente na época de realmente ir para um próximo passo de carreira já. Legal. E tinha um plano de sucessão bem montado, né, com alguém que estava realmente sendo preparado para isso. A gente vai falar, aconteceu. A gente vai falar bastante sobre isso. A gente conversou, né? E eu tenho muita curiosidade de poder dividir com todo mundo aqui esse teu movimento de sucessão, como é que foi esse processo, porque com certeza muitas pessoas nos ouvindo estão nesse lugar ou estarão nesse lugar. Eu acho que compartilhar essas experiências aqui é o propósito dessa nossa conversa. Perfeito. Também. Mas antes de chegar lá, então você contou aqui essa tua carreira brilhante, legal, né? Você vê esses movimentos internos te preparando para isso. Mas a minha pergunta aqui é o seguinte: como é que essa trajetória, essas experiências vividas te prepararam para assumir o cargo de presidente da Brose, né? Para quem não sabe, Brose, uma empresa, um grupo alemão. Né? Exatamente. Então, como é que tudo isso te preparou? Isso. A Brose é uma empresa alemã do setor automotivo, é a 4ª maior empresa familiar do setor mundial. Tem mais de 60 localidades no mundo, em todas as regiões, quase 30 mil funcionários. Então, realmente é uma corporação bastante grande. E a minha história, acho que é de uma preparação, de uma visão 360 da organização. Acho que dá para resumir um pouco por aí. Legal. Ou seja, essas experiências em diversas áreas, com diversas interfaces, seja técnica, seja comercial para o mercado, para o cliente, comercial para a base de fornecedores, qualidade, tudo foi se complementando. E a gestão de pessoas e gestão financeira vem junto com isso. Sim. Né? Então, a gente se concentra sempre em trabalhar no nossa área de responsabilidade, fazendo gestão financeira daquela área e fazendo com certeza e principalmente a gestão das pessoas daquele time. Então isso foi compondo, acho que uma visão 360 da organização e também da minha experiência. E eu acho que junto com isso, essa relação com várias áreas dentro da empresa aqui no Brasil surtiu efeito com bastante relação com os stakeholders globais. Entendi. Em todas as áreas. Entendi. E para realmente ser líder de uma região, é muito importante ter essas conexões para que a gente possa trabalhar os interesses, os desafios das unidades aqui no Brasil em relação à estratégia global também. Que legal. Vamos mergulhar na sucessão, vamos falar um pouquinho da sucessão. A dúvida aqui é como é que... Conta para nós aqui, como é que essa transição de uma vice-presidência para CEO, né, um cargo executivo, ambas de alta liderança, né? Mas qual é a maior diferença entre essas duas? Como é que você pode trazer isso para nós aqui? Que você viveu isso na pele. Vivi na pele, é um processo de aprendizado constante, né? A gente, uma das diferenças, e sempre, na verdade, na transição entre qualquer cargo executivo para uma liderança como presidente ou CEO, é o entendimento do papel que você tem, né? E tem diferenças de papéis. Uma vice-presidência de negócios ou de operações, você tem capacidade de execução. A tua ação pode surtir efeito rapidamente. Você pode ir até um cliente discutir um contrato. Se estiver na área comercial, você pode ir até a fábrica e resolver um problema no chão de fábrica. Toma uma decisão que imediatamente ou rapidamente pode surtir um efeito. Que pode surtir um efeito. E esse é o papel do executivo. E pode ter discussões mais diretas na solução de alguma coisa ou na construção de alguma coisa. E o que eu tenho aprendido, entendido e trabalhado, porque é um aprendizado constante, na liderança da presidência você tem um papel um pouquinho diferente. Você não deve ter as ações que estão relacionadas a... Você pode até fazer, mas você não deve ter esse papel. O teu papel realmente é uma visão mais de futuro, mais estratégica, mais de construção da cultura da empresa. Então, as tuas ações não devem surtir efeito já imediatamente. E aí, desculpa te interromper, mas eu imagino que esse é um grande desafio. Como é que você sai de vários anos de operação e execução? É claro que tinha estratégia por trás, mas assumir um papel onde eu tenho que deixar isso um pouco de lado. Não... É um exercício, por isso que é importante você ter a leitura do papel que você tem na organização. Então, a partir daí, você consegue conscientemente trabalhar isso. E muitas vezes você não vai conseguir fazer, né, de uma forma que você imagina, mas eu acho que ter o modelo mental preparado é importante, porque você vai moldando a forma que você vai atuando na organização e realmente estimulando os times, as equipes, os líderes
a fazer, né, a cumprir aquele papel estratégico, a perseguir aquela cultura desejada, e aí então muito mais de direcionamento. E aí vem o segundo ponto de aprendizado, assim, você acaba não tendo mais a teu papel de executar, né, mas sim de facilitar com que os outros executem, tirar da frente os bloqueios, remover as barreiras, abrir espaço, fazer os trabalhos com a matriz, com as outras unidades, para que aquilo que a gente persegue, define como estratégia aconteça. Então, é mais de abrir espaços do que realmente fazer pelas próprias mãos. Resumindo, é largar o osso. É um pouco disso. É um pouco disso e não é fácil. Não é fácil, Por isso que é preciso ter um preparo, né? Na verdade, um modelo, como eu falei, mental, para você estar sempre consciente dos passos que você está dando. E eu diria que tem um terceiro elemento muito importante, Edu, que é assim... a gente tem, às vezes, um escopo, mesmo como vice-presidência ou diretoria, etc., um escopo mais limitado. A atuação do presidente é mais abrangente. E a gente preza por obter sucesso nas coisas. Sim. E a realização, na posição que eu estou, é que o sucesso não significa necessariamente que tudo vai dar certo. Perfeito. É importante que entenda que vão haver frustrações, vão haver deslizes, a gente vai, às vezes, caminhar pelo lado para poder corrigir uma coisa ou outra, mas a visão de que a gente está na direção certa é importante a mensagem que se passa para a tua organização. Acho que isso, para que também os times se mantenham sempre motivados, mesmo quando os erros, os problemas acontecem, a gente vai ter que desviar um pouquinho, mas a direção está correta. A gente está indo na direção que a gente precisa. O norte, né, tá lá. Então, o sucesso não é tudo dar certo o tempo todo, é realmente trabalhar as outras questões e aprender com isso para ir no que a gente quer. Você sabe que eu vou te fazer uma pergunta que não estava planejada, mas que me deu uma curiosidade agora você contando a tua trajetória. Quando você entrou na Brose, há 20 anos atrás, você tinha esse desejo ou você queria, em algum momento você pensou, eu quero ser presidente da Brose? Do início ou isso foi acontecendo ou isso meio que veio ao natural? Veio que é natural, né? Eu era bem mais jovem, 20 anos atrás, né? Nós dois. Exatamente, nós dois. Então, acho que foi uma construção. É aquilo que você mencionou até de ligar os pontos do que vão acontecendo. Então, num determinado ponto da carreira, talvez no meio para frente, com certeza. No início, eu diria que não, de fato, porque era mais também o meu desenvolvimento. Claro. Né, para poder estar... Então, a primeira ambição, com certeza, era já percebendo minha vontade de ter liderança sobre equipes, de gestão. Que legal. Então, se foi não uma carreira técnica, mas uma carreira de gestão, acho que isso foi a primeira ambição, o primeiro desejo que me despertou. Da metade para frente, eu acho que visualizando uma possibilidade maior realmente desse objetivo. A gente vai falar bastante um pouco mais na frente dessa tua preparação para a sucessão, né, que você falou de se preparar, ter o mindset, virar essa chave. Eu imagino que a Brose assim também proporcionou uma preparação para esse teu momento. A gente vai falar isso um pouco mais na frente, mas assumir a liderança de uma empresa consolidada como a Brose certamente vem com grandes desafios, né? Alguns deles você trouxe aqui, mas quais foram outros ou talvez os maiores desafios que você enfrentou durante esse processo de transição de VP para CEO, presidente? Como é que você superou isso? Eu acho que os desafios, assim, como eu tinha uma história dentro da empresa, teve um fator positivo. Eu acho que isso tira a fricção de uma transição como essa, porque é uma prata da casa, é uma pessoa que vem de dentro, então uma sucessão interna tem um aspecto diferente de uma sucessão externa. Legal. Então isso tira um pouco da fricção da situação, gera confiança nos times. Então, isso foi um fator bastante positivo que eu senti já desde o início. Muito apoio e muita confiança de que tudo estava caminhando da forma que estava esperado. Porque também, quando a gente está se preparando ativamente para a sucessão, mesmo que isso não seja totalmente transparente para a organização sente de alguma forma. Claro. Então, acaba sendo natural. Mas são perfis de liderança diferentes, né? São perfis... eu com o presidente nos complementávamos muito nos perfis de liderança porque éramos justamente bastante diversos. Então a gente se complementava muito. Você e o Max. Eu e o Max, exatamente. Que eu admiro demais. Uma pessoa incrível. Exatamente. E então perfis muito diferentes, mas complementares, que é o que as organizações precisam, né, de fato. Então, seguir, né, um perfil de liderança anterior
é um exercício. Não precisa seguir um perfil de liderança exterior, é um exercício, porque você Não vai ser igual. não vai ser igual. Você não E a vai. organização está acostumada com aquilo, a cultura está moldada muitas vezes pelo papel da liderança e pelo perfil da liderança. Então, foi um processo bastante de aprendizado. Eu costumava dizer para a turma, porque nos primeiros meses, no início dessa transição, todo mundo me perguntava, e aí, o que você está sentindo? Como é que estão as coisas? E tal. Eu falo, o que eu posso dizer, resumindo, estou aprendendo mais do que nunca, porque é constante aprendizado de como você tem que, não só dos assuntos, mas de como a organização funciona. Perfeito. E como você tem que atuar nela. Então, acho que esse foi um desafio inicial para ser superado. E o aprendizado, acho que foi a forma com que, a estratégia que eu utilizei para poder estar bastante consciente e atento às mensagens, aos sinais que a organização estava me dando, para poder daí ir dando os próximos passos. Que legal. Você falou um pouco de liderança, a gente falou de estilos diferentes. Qual que é o seu perfil de liderança e como é que isso vem moldando, então, a estrutura da empresa ou esse novo momento, né? Essa nova liderança? Conta para nós um pouquinho, como é que é o teu perfil, como é que você se definiria? O que as pessoas muito me falam, eu acabo acreditando, né? Que eu tenho um perfil bastante estruturado, bastante organizado. Eu tenho um viés de proximidade e com as pessoas também muito forte, então eu gosto de estar próximo do time, realmente criando uma relação de grande confiança. Então tenho um perfil bastante forte na gestão, mas também na estruturação dos processos, na estruturação dos assuntos, uma visão convergente das coisas. Então, que é um mundo ideal, né, Murilo? Pessoas e processos. Eu acho que as coisas são, né, precisam ter os dois sempre. E essa visão convergente, ou seja, os elementos soltos na organização, eu procuro sempre conectar ou nos processos, ou na estratégia e dar sentido para as coisas. Então, na medida que a gente tem a proximidade com o time, estrutura de trabalho a processos e conecta os elementos da organização, não deixando eles soltos, fazendo com que eles façam sentido no todo, isso gera mais clareza dentro da organização, para todo mundo. A clareza gera, além da clareza de responsabilidade, mas também de decisão. Perfeito. Porque se as coisas fazem sentido para o todo, em qualquer nível da organização, aquilo estando claro, a pessoa pode tomar uma decisão porque entende qual que é a prioridade, qual que é a direção. Então, gera uma organização mais ágil também. Perfeito. Então, isso é o meu modelo de atuação como líder e acaba refletindo um pouco na estruturação da empresa. Vou pegar esse gancho que você falou de agilidade. Então, você como líder, qual que é a sua abordagem para desenvolver e motivar a sua equipe, especialmente em um ambiente tão competitivo, que é o mercado automobilístico, em rápida mudança, como você acabou de falar, né? Essa agilidade. Qual é a tua abordagem para desenvolver e motivar o time? Isso. Eu acho que para qualquer organização, né, e para nós também, o crescimento ele é um dos principais fatores para mim. E é uma das estratégias, é um dos viés estratégicos que a gente tem, né, gerar crescimento para a organização. E tem que vir acompanhado do desenvolvimento da organização, das pessoas, tudo acompanha. Então, dá essa visão de futuro, né, onde a gente quer chegar, promovendo o desenvolvimento e crescimento da organização, gera perspectiva. E perspectiva motiva. Né? Eu costumo dizer que não existe nada mais motivador, né? Nada que mais pulse teu sangue de você ver progresso. Perfeito. Nas coisas, em qualquer área da vida. Área da vida. É progresso no ambiente familiar, seja no ambiente profissional, seja no ambiente espiritual. Esportivo. Se você vê que as coisas passo a passo estão melhorando, te motiva a dar um passo a mais. Isso gera, então, uma organização que tem uma visão, que a gente ajuda a dar, promove essa perspectiva e isso motiva, engaja. Então é a forma que então por isso tem que trabalhar muito a estratégia. Essa visão de futuro tem que ser um elemento principal. E a gente tem trabalhado isso em horizontes também, porque isso é importante, repartir um pouco esse bolo, porque senão fica um desejo, um sonho, né, um objetivo que não está tão tangível. Perfeito. Então a gente costuma trabalhar na estratégia de horizontes mais de curto prazo, médio e longo prazo, e definir objetivos que a gente vai alcançar nisso. Então, a gente tem estruturado claramente tem estruturado cada vez mais, já é uma coisa que vinha sendo feita, mas estruturado cada vez mais esse processo. Ou seja, né, é legal escutar isso porque eu nas minhas andanças aí com várias
várias empresas, vários líderes, a própria metodologia do Five Behaviors, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, a qual você vivenciou. É muito sobre dar clareza, né? Como a gente consegue dar clareza sobre qual é o nosso propósito, a nossa visão, como é que a gente vai chegar lá, o que a gente precisa fazer, qual que vai ser o resultado esperado. Então, trabalhar com clareza e transparência gera confiança, gera E motivação. a visão de contexto, né? Eu acho que é importante a organização ter a visão do que está acontecendo dentro, fora da empresa e onde quer chegar. Então, a visão do todo para todo mundo é importante. Às vezes a gente acha que cada um tem que estar focado na sua área de atuação. Perfeito. Mesmo o operador no chão de fábrica, na máquina, produzindo o nosso componente que vai ser entregue para o cliente, tem que ter o entendimento de onde a gente quer chegar. Tem que saber para onde a canoa está indo para remar junto, né? Então, essa visão de contexto para mim é fundamental. Que legal. A gente vai passar para um outro tópico agora, tecnologia e inovação, né? Mas antes, talvez aqui você que esteja nos assistindo ou escutando está pensando, pô, Brose, mas eu nunca vi nada da Brose no meu carro, eu nunca vi o logo da Brose no meu carro. Onde é que está isso? Brose Inside. Quais são os componentes que vocês produzem hoje? A gente trabalha numa divisão de portas, então a gente produz componentes para portas, basicamente levantadores de vidro, então sistemas que fazem o vidro baixar, subir e baixar. Perfeito. Fundamentais, né? Sim. Então, assim, antigamente era na manivela, né? Inclusive é uma patente nossa, a manivela da... É mesmo? Exatamente, global. Que legal. Nosso fundador patenteou, que é uma história fantástica, inclusive. Um dia a gente tem que falar disso. A história do fundador da empresa, Max Brose, que dirigiu a empresa por algum tempo e depois o seu neto continuou. Teve uma transição rápida com a filha dele, do fundador, depois o neto assumiu aos 20 e poucos anos de idade e dirigiu a empresa por 30 anos, saindo de uma empresa de 1.000 funcionários para 30 mil funcionários. É incrível a história empreendedora dessa família, que eu admiro muito. Acho que isso é um dos elementos também de conexão tão forte que eu tenho com a empresa. Mas voltando aos produtos, a gente produz então um levantador de vidro. Legal. Sistemas de porta completos, que tem não só o levantador, mas também a fechadura, os chicotes elétricos, a eletrônica. Trava elétrica também, não? Trava elétrica, então toda a funcionalidade da porta é uma divisão de negócio, então a gente produz isso aqui no Brasil. A gente produz também sistemas de arrefecimento, que na divisão de motores elétricos, então são motores elétricos, o que a gente chama de ventoinha do veículo, que vai no radiador. Então a gente produz esse conjunto. Existe uma terceira divisão de produtos, que são assentos, estruturas metálicas para os assentos do automóvel. A gente não tem este produto presente no Brasil. Exatamente. Então os outros dois a gente faz aqui e esse terceiro não. Legal. Boa. Vamos falar de inovação. Então a Brose é conhecida por sua inovação em componentes automotivos. Você acabou de contar para nós aqui. Gostei dos detalhes, quero escutar um pouco mais dessa história depois do muito legal. empreendedor. Como é que você vê a integração de novas tecnologias no desenvolvimento de produtos da Brose, né? Especialmente com a crescente tendência de eletrificação dos veículos? Como é que você enxerga isso? Perfeito. É inegável nessa tendência, né? Em primeiro lugar, a gente acredita que o Brasil vai estar um pouquinho atrás, com certeza, dos países, né, das regiões mais maduras, como a Europa, Estados Unidos. A Ásia está muito mais à frente. Mas é uma tendência que eu acho que não tem volta, né? A tecnologia está avançando para isso e a gente percebe no Brasil, nos últimos 2 anos, uma velocidade muito grande de entrada de novos modelos, a aderência dessa tecnologia na percepção do consumidor, né? Tirando alguns paradigmas que a gente tinha. Então, isso está evoluindo muito rápido. Como eu descrevi, os produtos da Brose, eles vão existir em carros elétricos ou a combustão independentemente. Sim. Diferentemente, por exemplo, de componentes que vão no motor a combustão. Fornecedores de componentes que vão no motor a combustão vão ter desafios maiores. Os nossos, eles são... existem desafios também, porém as funções que eles executam vão se manter. Você vai ter banco sempre, vai precisar ter arrefecimento não da combustão, mas dos packs de baterias. Perfeito. Vai precisar ter portas e vidros e etc. Então o viés que a gente trabalha da inovação e do acompanhamento dessa tecnologia é muito na melhoria da tecnologia dos nossos produtos. Entendi. Muito no sentido da eficiência deles, eficiência energética mesmo, dos materiais que a gente emprega para que sejam cada vez... os componentes, os produtos sejam cada vez mais leves. O peso é um fator importante num veículo elétrico, porque quanto mais peso
um veículo carrega, mais energia ele tem que Precisa para se despender locomover. para isso, exatamente. Então, mais bateria ele vai gastar. Então, o uso de materiais alternativos, mais sustentáveis, mais leves e eficiência de realmente consumo dos motores elétricos, por exemplo. Então, migrando tecnologias de motores hoje que tem escovas, que fazem conexão, comutação de energia para motores sem escova. Então, a gente trabalha na eficiência energética e em materiais principalmente. E quando a gente fala de inovação, a gente sempre fica pensando, né, em startups, em tecnologias disruptivas. E como é que você promove, então, você com o teu perfil de liderança, como é que você promove esses debates, essas ideias inovadoras na organização? Eu penso assim particularmente, é o que a gente vem fazendo, que a inovação ela tem que ser desmistificado o nome, né, da moda de inovação que todo mundo usa, colocar a bola no chão e separar as coisas, ou seja, dar nome aos bois, né? Então, primeiro dar clareza, né? Voltando a falar de clareza. Boa. A gente tem inovação para eficiência interna, então uso de tecnologias como tecnologias habilitadoras para gerar mais eficiência, mais competitividade, e tem também o uso da inovação para mercado, para criar produtos, para criar um diferencial competitivo no teu produto, no teu serviço. Então, vamos separar isso antes de qualquer coisa. Faz sentido. E para ambos, existe um processo, né? Dá para seguir um processo. Eu também, com o perfil estruturado, acabo deixando isso um pouco mais claro. Tem que estar atento ao que está acontecendo, as tecnologias, o desenvolvimento dos tem que modelos, olhar para fora. Tem que olhar para fora. Então, você tem que estar muito olhando para fora e para as tendências. A partir daí, você olha para quais são as oportunidades ou as dores que vão acontecer em função dessas mudanças, dessa evolução, das tendências que virão. Então, colocando passo a passo. Aí desenvolve uma solução para isso, focado nessa oportunidade ou nessa dor. Vai testar ela, vai prototipar ela, vai testar ela, vai pilotar e aí vai amadurecendo. É um processo que você pode seguir. Não existe tem uma receita de bolo nesse caso que dá para seguir. Então, acho que é uma forma que coloca a organização no trilho para a inovação, seja para trabalhar as eficiências internas e a competitividade, seja para criar um produto novo e tá colocando no mercado. Então, acho que é uma visão bem estruturada, na verdade, da inovação. Legal. E está conectado com os ambientes externos, não só na visão da tendência, mas também no compartilhamento de ideias. Legal. Não sei se aconteceu com vocês ou não, mas o que eu costumo ver é muitas vezes o Brasil sendo até uma referência, as unidades no Brasil de processos de inovação, de como é que vocês estão conseguindo fazer isso aqui no Brasil, lá na Suécia a gente não consegue fazer. Tem um pouco disso aqui também. Vocês também são exportadores dessas tecnologias ou de ideias que são levadas para fora? Eu acho que a gente é mais exportador do mindset, não propriamente da ideia em si ou da solução em si. Tá. Mas o mindset de trabalhar inovação é aquilo que a gente, como brasileiro, né, vive na sua cultura, na verdade, né? Que o jeitinho brasileiro, que era, na verdade, não o pejorativo, né? Não que era, na verdade, pejorativo, deixou de ser pejorativo e uma qualidade porque, na verdade, demonstra flexibilidade e demonstra uma constante pensamento de querer, né, ter que fazer diferente porque o ambiente demanda e que virou cultura. Então, acho que a gente exporta mais, acho que esse mindset de como trabalhar a inovação e estar atento às oportunidades. Então, ideias mais fora da caixa acabam saindo, acho que, desse tipo de cultura, né, que dá para implementar na organização, de qualquer forma, independente da gente como brasileiro, mas acho que é mais por aí. Então, e tem sido reconhecido. Acho que o feedback que a gente tem é que realmente a gente leva, né, uma bagagem da experiência aqui do mercado a gente exporta isso. A gente brinca, eu falava com o Max disso, na verdade, acho que eu vou fazer até um quote do que ele falava, que a gente esperava que o Brasil se tornasse mais estável, uma economia mais estável, uma visão mais um país mais como a Europa, como os Estados Unidos. E na verdade o que aconteceu nesses últimos 4 anos foi que o mundo se tornou mais caótico do que o Brasil. Então, verdade. E aí a gente já tinha essa experiência e ela acaba sendo de fato um diferencial.
Que legal, não, faz super sentido. Vamos lá, vamos mergulhar num outro tema que eu sei que você é apaixonado também, assim como eu, cultura organizacional. E aí a gente pode conectar muito porque fizemos vários trabalhos juntos dentro da Brose, levamos o Five Behaviors para lá, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na frente, a tua experiência. Mas mudanças de liderança frequentemente afetam a cultura corporativa, não tenha dúvida disso, né? E aí quando você fala dessa sucessão interna, você talvez está até menos suscetível a isso porque você já tem a cultura, teu DNA está lá, né? Você traz alguém de fora, talvez possa querer imprimir uma outra cultura. Mas como é que você planeja moldar ou adaptar a cultura da Brose para alinhar com as suas metas estratégicas ou tem alguma... Como é que você vê isso? Legal. Também, novamente, acho que dentro do que formato que a gente já atua, eu tenho a oportunidade de estar adaptando ao meu perfil também, de dar esse significado para as coisas, né? Então, a cultura também, o que significa, né, para a organização? É o jeito que a gente faz as coisas. Perfeito. É simples assim. É isso. Como a gente faz as coisas dentro da organização funcionarem. Então, simplifica muito o que é a cultura organizacional, aquela coisa. E aí coloca novamente isso, mas em como, né? Então, a gente pode descrever isso. E a gente está colocando agora em prática uma visão bastante de ter, principalmente 4 pilares aí para trabalhar, né? Foco nas pessoas, e aí trabalha todo o desenvolvimento do time, as oportunidades, tudo que tem relacionado aos nossos times, aos nossos profissionais e para que gere perspectivas e se desenvolva. Foco no cliente, com certeza, mas não naquele ponto, tá bom, o cliente é o principal, né, nosso motivo de estar aqui, mas foco no cliente também significa a gente ter essa abertura para criar soluções independente de quais o cliente precisa. Então, uma dificuldade que ele sofre, a gente está à disposição, não só entregar indicadores bons, né, qualidade, pontualidade, competitividade, mas também estar numa relação de confiança muito próxima. O terceiro ponto é a gente realmente ter como foco a excelência operacional, não só da operação, mas dos negócios. Então, o resultado é importante. Sim. Né? Ele é fundamental para a sobrevivência da empresa. Não é a estratégia da empresa, Sim. mas ele é o que a gente precisa ter para sobreviver. E um outro foco, a implementação da estratégia. Então, porque não adianta a gente desenhar uma estratégia de futuro, ter um horizonte claro do que a gente quer buscar, mas não ter isso como o como a gente faz. Então não é aquela história do o que é o nosso propósito, né? Então que é o porquê, o como e o que a gente faz. Então é isso, a gente tem uma indústria de autopeça, como a gente faz, trabalha nesse modelo que formata a cultura da organização e por que a gente faz, tem que trabalhar no nosso propósito. E tudo tem que estar conectado. Então isso vai gerando a cultura da empresa, através dessa clareza de como a gente está montado para poder fazer o nosso como funcionar. Que legal. Vamos mergulhar um pouquinho na metodologia que a gente trabalhou junto, e sim comportamentos de uma equipe coesa, que sou muito grato por vocês terem nos levado para a Brose, é uma parceria de longo prazo. Na verdade, você já tinha feito o nosso Presentation Skills lá atrás, né? Na época que a gente fazia ainda na escola de inglês e tal, eu lembro disso faz bastante tempo, e você sempre nos levando aonde você está. Então, sou muito grato a essas oportunidades. Mas queria saber, ter passado pelaquela experiência, você fala de confiança, de resultado, né? Passa pela pirâmide toda, geração de conflitos produtivos, se comprometer de fato, dando clareza para ter o verdadeiro buy-in, praticar o accountability, a cobrança entre os pares. Traz um pouquinho da tua visão do que aquilo gerou no time, né? Ter passado pelo Five Behaviors e aplicado aquilo e vivenciado, porque foi um processo que não foi one shot, foi um processo que a gente começou lá atrás com o Max, em várias instâncias, estamos seguindo agora. O que gerou isso no time para você? Eu vejo que foi um game changer, né? Realmente é algo que transformou a forma que a gente enxerga e trabalha o desenvolvimento das equipes, né? E equipes de alta performance, sim, com certeza, mas na minha visão, acho que isso trouxe, além disso, equipes que funcionam, né? Funcionais, né? Equipes funcionais. Quando a gente trata disfunção, a gente se torna mais funcional. Exatamente, equipes que funcionam e buscam a alta performance, com certeza, em todos os aspectos. Eu
tenho dúvida que a confiança é a base da metodologia e é o principal fator para mim. Então, isso está muito hoje presente na organização, até virou parte realmente desse como a gente faz as coisas. Existe uma confiança muito grande na relação entre as pessoas. E eu vejo muito interessante como as coisas se conectam, e de novo, ligando os pontos do que a gente faz. Quando a gente fala nesses 4 elementos que a gente tem trabalhado do como a gente executa, foco nas pessoas, foco no cliente, a gente vê que a confiança também está presente. Então, assim, quando a gente fala claramente quais são os desenvolvimentos, quais são a construção de melhores equipes e foco nas pessoas, está gerando mais confiança na organização. O cliente também, a gente gera mais confiança na relação com o cliente, não só no produto que a gente entrega. Legal. A gente gera mais confiança na nossa operação, como a gente está trabalhando. Então, e aí quem faz as coisas são as pessoas, né? A organização é composta por nós, né? Então, eu acho que esse é a metodologia traz muito forte isso. E, como eu disse, foi um fator fundamental, que a gente acredita muito, né? E o que eu vejo, Murilo, é que ele é a metodologia, o trabalho, ele é um acelerador para isso. Ele catalisa essas relações, ele deixa muito claro as disfunções do time. Eu sempre gosto de repetir que toda família e toda equipe tem as suas disfunções. Né? Tem pessoas que querem simplesmente negar e não olhar para elas, e elas vão se tornando maiores. Tem pessoas que decidem olhar para elas, vamos tratar para ver como é que a gente pode funcionar melhor. Né? E é um pouco sobre isso, né? Dar visibilidade e clareza de novo. Porque acaba assim, não se soluciona nada que você não sabe qual é o problema, né? Se você não identificar o problema, não vai haver uma clareza de como solucionar. Então, entender a disfunção, entender o que está acontecendo e ter um método, na verdade. Sim. Você sabe que você você cria um ambiente seguro para discutir aquilo. Acho que né? foi por isso que você nos levou, tinha uma estrutura, né? Exatamente. Exatamente. Legal. Você acaba não só pelo treinamento, sim, na verdade a metodologia, depois conhecendo que ela pode ser aplicada, independente de ter, né, alguém conduzindo o processo. Você automaticamente, a organização já sabe como criar um ambiente seguro para tratar uma disfunção e evoluir daquele ponto para o próximo. Que legal. Então, isso é fundamental. Eu tenho feito isso, meu time fica bravo comigo que eu fujo um pouco aqui do protocolo, que eu invento umas coisas, mas como você não conhece o livro, então eu escolhi aqui uma frase, uma página para compartilhar com você. Eu queria escutar o que você acha sobre isso. Estou repetindo, né? O menino, a topeira, a raposa e o cavalo, de Charlie Macri. E tem uma parte que o menino e o cavalo e a topeira estão, e a raposa, já todo mundo junto aqui passeando, e que tem a seguinte fala: às vezes, disse o cavalo. Às vezes o quê? Perguntou o menino. Às vezes o simples ato de se levantar e seguir em frente é algo corajoso e grandioso. Queria escutar um pouquinho sobre essa última frase aqui, que vou repetir. Às vezes o simples ato de se levantar e seguir em frente é algo corajoso e grandioso. Como é que você conecta isso na tua trajetória, na tua vida, seja o que for? Você escolheu uma boa frase para mim, né? Acho que tem vários sentidos, mas a atitude, né? Acho que ter atitude para qualquer situação, seja para dar um próximo passo, seja para entender uma frustração, né? Então acho que é por aí. Tá conectado nessa trajetória porque eu lembro que eu fiz o demo do Five Behaviors quando você trouxe pela primeira vez. Verdade. Né? E eu tive lá justamente eu estava naquele momento assumindo a vice-presidência e estava com um desafio de funcional da equipe, né? Na verdade não foi só para me preparar, mas foi também para trabalhar um pouco do que eu tinha feito de construção de times nas operações, para remodelar e evoluir também com os times de negócio. E então me interessou o tema e fui fazer o demo. No Círculos da Vida daquele momento, um dos temas que eu coloquei como medo seria o medo de errar. Perfeito. E então não faz muito tempo, mas eu transformei completamente esse pensamento. Porque você precisa disso para aprender, precisa disso e como eu falei, não significa ter ou não ter sucesso. Um erro, ou um tropeço, ou uma falha. A organização precisa entender isso, a gente precisa entender isso, a organização também precisa entender isso. Então essa
eu acho que essa frase está um pouco relacionada a isso, ou seja, ter essa atitude, A coragem a coragem de seguir em frente e entender que aquilo faz parte do processo e que se transforma em um elemento de aprendizado e não de frustração, né? Então, eu acho Que que legal. essa Que é a mensagem conexão das legal, coisas. hein? Que você viu que esse improviso às vezes dá certo. O Que legal, cara. universo a favor, né? Incrível, em que eu adorei a tua conexão, e faz super sentido que fique aqui como até inspiração, porque muitos de nós temos esse medo de errar, né? Pô, não posso errar. Pô, será que eu tenho que ser perfeito? Eu não sou perfeito. E o medo de errar nos inibe de inovar, Exato. nos previne de tentar coisas novas, né? De aprender com o erro. Cria restrições que não Restrições. existem, né? Na verdade. Pô, que legal. Vamos lá, vamos falar do futuro. Vamos agora dar um passo para frente e aí uma pergunta para você também poder compartilhar aqui. O que você gostaria de deixar como legado da sua liderança para os seus liderados, para esse momento que você está passando agora como presidente da organização? Que legado você pensa em deixar? O que você quer deixar? Eu acho que boas perspectivas, na verdade, né? Para as pessoas, para os líderes e para o negócio, né? Então, é claro que para o negócio assim, é muito mais lógico, talvez, né? Uma empresa resiliente, antifrágil até, né? Que sabe se reinventar, que tem esse pensamento inovador, né? Que tem perspectiva, então uma estratégia que caminha bem. Então, acho que para o negócio está nisso. Para as pessoas e para os líderes, essa perspectiva, essa boa perspectiva de futuro, porque é o que a gente falou, gera motivação. Então, e principalmente para os líderes, eu acho que é o que eu tenho percebido, né, nessa nova fase. Eu aprendo muito mais com eles do que eles aprendem comigo, na verdade. Eu já falei isso para eles e é uma verdade, porque assim, são profissionais fantásticos, né? A gente só faz funcionar como equipe, né, de bons profissionais, de boas pessoas. E então a gente tem que aprender mutuamente. Então acho que essa mensagem ou esse conceito, né, que sirva para que eles montem boas equipes, para que eles, né, desenvolvam boas equipes, tenham bons profissionais, aprendam com esses profissionais e com essas pessoas, que eles vão se desenvolver, as equipes vão se desenvolver, o negócio vai desenvolver. Então isso gira um círculo virtuoso para o futuro. Então acho que é mais por aí, né? E no negócio é uma empresa forte, é uma empresa que tem uma estratégia sólida, que tem boas perspectivas, que é sustentável ao longo do tempo. Então é por aí. Que legal. A gente falou sobre sucessão, né, um pouco, você trouxe um pouco da tua experiência e a gente, offline, a gente conversou um pouquinho sobre, né, uma sucessão interna, uma sucessão externa. Tem muitas empresas e muitas pessoas talvez que estejam passando por esse momento. E a sucessão sempre é uma dor, não tenha dúvida, né? É sempre uma dor. Então a minha pergunta é: que conselhos você daria para aquelas pessoas que estão passando ou que estão prestes a passar pela sucessão, seja ela interna ou externa? Se você puder compartilhar isso como dica final aqui para quem está quase sentando nessa cadeira ou nesse lugar, o que seria? O que eu adotei, né? Assim, que eu acho que tem funcionado. Tem que ter um plano, uma estratégia. Eu acho que entender o momento da equipe e a partir daí traçar o que eu vou, como é que eu vou trabalhar essa sucessão. Então tem que ser pensada, tem que ser planejada. Não dá para, assim, vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Óbvio, chegou nesse ponto, fez alguma coisa certa para chegar aqui, claro, né? E repetir isso talvez não seja o caminho. Então por isso que precisa parar, refletir, analisar a situação e realmente planejar ela, né? Eu desde o princípio, né, coloquei até no primeiro momento que a gente estava fazendo realmente juntos o processo de transição ainda, eu falei muito sobre preservar o legado e nutrir ele, né? E preservar o legado não significa fazer exatamente o que vem sendo feito, mas principalmente a ideia de continuar evoluindo. Esse foi a essência do que veio sendo feito como legado do assessor e provavelmente é de qualquer organização, né? Pega a essência do que está sendo feito o legado. Então é daqui para frente continuar melhorando isso. Então esse planejamento define
como você vai atuar, né? Uma linha, né, de atuação. E ela vai ser assim, né? Não é uma linha reta. Não é uma linha reta. Na tua cabeça, né? Eu acho que quanto mais, melhor. Mas na prática é saber que não vai acontecer assim. O que não pode é, né, ir para cá, para trás, depois para frente, voltar para o lado e ser mais errática. Mas se ela for sempre nessa direção, no que você imaginou fazer como sucessão, eu acho que está no caminho certo. Então, esse planejamento eu acho que é super importante. E, como a gente falou, na diferença entre papéis, né, de executivos, da alta direção ou do presidente, precisa fazer uma reflexão de quais são questões inegociáveis. O que para mim é inegociável como valor ou como decisão, né? Quais são as brigas que eu vou ter ou comprar ou estar nelas, né? As que eu não estarei. Perfeito. Precisa ter, porque isso facilita muito as tomadas de decisão também. Você já refletiu a respeito. Quando você está enfrentando a situação, você já tem formatado, não a situação em si, mas um pouco da percepção do que ela é para a organização e como você tem a ver com algo que eu defini que eu não vou fazer para a organização, que eu decidi que não é o caminho ou que eu decidi que é o caminho. Então, te facilita na velocidade das tomadas de decisão também, porque existem muitas incertezas, porque na verdade você é o principal responsável. Claro. Não tem como não ser, então a tua decisão é a que vai acabar valendo. Então, acho que esses são os principais fatores. O plano e refletir muito antes sobre o que você acredita e como você quer conduzir as coisas, para que isso sejam pilares ou âncoras, na verdade, que vão dar sempre o norte das decisões. Fora isso, óbvio, tem que estar... É um pouco do óbvio de uma sucessão de mais alto executivo para qualquer posição. Tem que estar com uma boa rede, tem que estar conversando, tem que estar olhando para fora, se desenvolver, tem que trazer os elementos, tem que olhar para dentro da organização para poder entender o momento dela, mas mais do que isso tem que olhar para fora para que esses elementos se integrem para dentro. É um dos principais papéis, né? Então, essa rede de ajuda, de conexão, de networking tem que ser fortalecida. Vai te ajudar bastante, né, no entendimento do ambiente e até na definição do futuro da organização, né, olhando um pouco mais das tendências e do que vem acontecendo. Pô, que legal. Podia ficar aqui mais uma hora aqui que o papo ia fluir. Com certeza, Murilo. Que legal. A gente chega aqui na parte final do nosso bate-papo, do nosso podcast, infelizmente. Acho que a gente pode fazer um próximo encontro para você contar um pouquinho da história, né, de como nasceu a Brose, dos fundadores. Achei fantástico. Mas queria te agradecer por esse momento, pela tua abertura, pelas trocas. Desculpe aqui se em algum momento eu coloquei você aqui num improviso. Acho que eu consegui. Não, mandou super bem. Foi muito legal. Obrigado. Valeu, Edu. Obrigado a você. Bom, Murilo, novamente, maravilhoso bate-papo. Galera, esse foi mais um Long Vision Talks. E dessa vez compartilhando a voz desse gigante aqui comigo, Murilo Mata, presidente da Brose Brasil. De novo, obrigado a você pela participação e aos nossos ouvintes e colaboradores. Quer saber mais sobre histórias fantásticas de grandes líderes? Curte aqui o canal, segue a gente e compartilhe os episódios com quem precisa daquela pitada de inspiração. Até a próxima. Tchau. Valeu, pessoal.